Boa noite a todos, meu nome é Gessé. Eu estou aqui para explicar para vocês um pequeno bloco de texto em forma de PowerPoint sobre um dos textos mais lidos e mais conhecidos até por cristãos e não cristãos, inclusive, que fala da criação. O misterioso processo da criação. São alguns versículos que durante alguns 12 meses ou mais, depois de um bom tempo, nós montamos um quebra-cabeça, tudo baseado numa aula simples. Era uma aula sobre os dons do Espírito Santo. Naquela noite tivemos uma visita gloriosa da parte de Deus, e um dos nossos irmãos foi tomado em revelações, em profecias, e o Senhor começou a dar alguns textos em referências sobre a criação. De imediato, a única coisa que nós tivemos foi uma reação de muita alegria, muita felicidade, mas passados uns dias nós resolvemos buscar a veracidade dessas referências nas Escrituras, de forma que desse um sentido lógico, porque não adianta só dizer que recebeu uma revelação, você precisa provar nas Escrituras se ela condiz com a palavra de Deus. Se ela foge, então não é revelação divina. Pois bem, vamos lá. Gênesis 1, do 1 ao 2. Do princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que aconteceu nesse bloco de texto? O que ocorreu? Qual o intervalo de tempo? Quando eu era criança, adolescente, e durante muitos anos, eu nasci no berço cristão e já frequentei muitas e muitas aulas, escola dominical, curso teológico, e nós sempre aprendemos que a criação, ela há um intervalo do versículo 1 para o versículo 2. E esse intervalo nós às vezes calculávamos em milhares de anos, em milhões de anos. Há tantas e tantas teorias sobre isso, mas eu não quero entrar sobre essas teorias. Eu gostaria de passar para vocês o que foi nos entregue, o que exatamente ocorreu do versículo 1 para o versículo 2, seguindo as Escrituras Sagradas. Não dá para passar tudo num vídeo como esse, é um estudo muito longo, então eu vou dar uma prévia apenas dos fatos, das sequências. Pode você não acreditar nisso, não crer nisso, mas há etapas. Por exemplo, no 1, tudo foi criado. Os céus, a habitação celestial, o firmamento que nós enxergamos aqui, e a terra, a habitação, não primeiramente dos homens, mas dos anjos. Após isso, houve um evento, aconteceu um fato, uma rebelião muito conhecida, citada em Apocalipse capítulo 12, e essa rebelião, houve uma expulsão de um terço de anjos, que transformaram-se em demônios, e no versículo 2 você encontra o E, uma conjunção aditiva, que soma os fatos. Então no primeiro de tudo foi criado os céus e a terra, e no segundo ela fica, esse é o original do grego, a terra tornou-se sem forma e vazia. Exatamente isso que você está ouvindo agora. Tudo é criado no versículo 1, e no 2 tudo é destruído, deixando a forma e vazia. Tudo que nós conhecemos, irmãos, tudo que nós aprendemos sobre a criação, tudo que os anjos, as criaturas espirituais, não estou falando de Adão e Eva, tudo que eles precisavam para sobreviver foi criado no versículo 1. O que exatamente? O firmamento, a visão que você tem, as nuvens, os seres celestiais, o exército dos céus, as primeiras estrelas. Por que as primeiras? Porque elas são recriadas no versículo 14 até o 16. Elas reproduziam sua luz no planeta. Isso é uma referência a Daniel capítulo 12, nos últimos versículos, quando ele cita que as estrelas, elas resplandecerão, os santos do Senhor terão seu brilho semelhante ou superior às estrelas celestiais.
Foi criado um primeiro jardim, não para Adão, mas para os anjos. Como que ele era? Tinha rios cristalinos, montes, montanhas, pássaros, nuvens claras, não tinha nuvens escuras, espessas, e animais, sim, exatamente. Era uma réplica do paraíso celestial. Ela foi criada de forma perfeita, e ela foi criada para ser habitada pelos filhos de Deus. Ou seja, os anjos não moravam. Eles não moravam nos céus, no versículo 1. Eles recebem o jardim de presente, e esse jardim ele passa a ser habitação mediante um líder terreno. O que não foi criado no versículo 1? Não havia mares, nem abismos, ou seja, não tinha profundezas, apenas rios. Profundezas tem a ver com segredos, coisas lá no interior das águas que não dá para ir descobrir, não dá para alcançar. Não havia trevas em nenhum ponto do planeta. Tudo era numa perfeita iluminação. E não era o Sol, nem muito menos a Lua, que nós conhecemos agora. Eles só existiam, ou passaram a existir, a partir do versículo 16, do 14 ao 16, os luminares maiores e os menores, como ele chama. O que é criado também? O que não foi criado no versículo 1? A habitação dos demônios, ou Hades, também não existia. Ou seja, o Pai cria o paraíso perfeito, entrega nas mãos de um líder terreno, mas não cria o inferno no versículo 1. Por que não? Vamos entender daqui a pouquinho. Não tinha nuvens densas e escuras, que simboliza a aproximação de tempestades, vendavais e grande destruição com as águas. E também não tinha chuvas. Elas só passam a existir lá no capítulo 6, no dilúvio. Primeira correção que nós tivemos nessa noite, primeiro aprendizado foi: os anjos não habitaram os céus no versículo 1. Logo, a rebelião não partiu dos céus. Ela foi tramada, ela foi arquitetada aqui embaixo. Eles subiram para apoderar-se do trono celestial e lá foram derrotados e expulsos pelo próprio Senhor e um exército celestial liderado por Miguel. Esses anjos eles foram submetidos ao comando de Lúcifer. Isso aqui não precisa detalhar, não é segredo. De tempos em tempos eles subiam para cultuar e retornavam ao primeiro Éden. Ou seja, eles cultuavam aqui embaixo e depois ainda subiam lá para cultuar o Senhor também. A origem do pecado, pela rebelião dos anjos, não foi nos céus. Foi exatamente no primeiro Éden. Ou seja, o Pai jamais permitiria que uma raiz maligna se originasse na sua região, na sua habitação. Lá nunca haverá espaço para um espírito rebelde. E a Bíblia prova isso. Sobre Lúcifer, o líder, ele habitava juntamente com os anjos, era o cabeça. Ele foi o aferidor de medidas. O que é isso? O padrão para a criação de grande parte do exército celestial. Não de todos, mas de 1/3. Exatamente isso que você está ouvindo. Ele sentava-se e o Pai observava aquele anjo e gerou 1/3 dos demais a partir dele. É o que nós chamamos de renovo. De tempos em tempos subiam para cultuar e retornavam ao Éden. Tinha autorização para acessar livremente os tesouros celestiais. Ele, com a sua inteligência e prometendo cargos, ele convence 30% a seguir na rebelião. Perdendo a batalha, ele foi lançado nas profundezas exatamente no último dia que ele tramou para tomar o celestial, o reino celestial. Ele é jogado, ele é lançado nas profundezas da terra, em cima do mesmo Éden que governava. Então o Pai dá uma ordem para que a terra se abra e eles são jogados no centro da terra e o fogo brota de dentro dele, queima toda a sua beleza e o fogo do altar joga-se sobre os outros e eles viram criaturas horrendas, viram demônios. Esse é o versículo 1 do Gênesis.
O Pai cria a terra perfeita, eles se rebelam na terra, sobem aos céus. O Pai, descobrindo o projeto, arma para eles pode-se dizer assim, um plano de contragolpe e encontra nos portões celestiais. Elege Miguel, que quer dizer quem é igual ao Senhor, ou quem é semelhante ao Senhor. Miguel lidera um exército, Apocalipse capítulo 12, e eles são jogados abaixo. Essa queda é que gera a terra sem forma e vazia. Na sua queda, a Bíblia vai nos provar que os milhares de anjos arrastam as luzes dos céus, as estrelas. O firmamento, então, perde toda a sua luz. Eles são queimados com o fogo de Deus e os transforma em criaturas horrendas, demônios. O Senhor ordena, então, a abertura da terra. Abre tua boca, ó Líbano. A própria terra os engole, empurrando-os ao centro. O impacto da legião destrói não só o jardim, mas toda a criação. Então, quando eles estão caindo, o Senhor dá uma ordem para que os milhares de anjos cantem uma lamentação, cantem um coro, é o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 28. Então eles cantam aquele coro, enquanto os anjos rebeldes são jogados no centro. E o Pai cria então a habitação deles, cria todo um centro de escuridão, e os lançam no fundo desse planeta, e aí começa uma série de eventos, a partir do versículo 2. Primeiro, na queda, cria-se o inferno, como eu falei. Do centro do jardim, jorram-se do centro da terra todas as águas. O Pai dá uma ordem, brotem todas essas águas. Isso se registra em Jó. Cobre o planeta e gera o grande abismo. O planeta, pode-se dizer assim, ele é lavado pela primeira vez da sujeira que Lúcifer faz. O Senhor então ordena que um manto, um véu de escuridão, por isso fala havia trevas, cubra toda a face da terra. E ele também manda que, como se fosse uma lona, um cobertor de nuvens escuras, cobre todo o grande abismo com uma cortina negra. Aí vem a outra parte. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que ele fazia ali? O Senhor passa ao Espírito de Deus toda a autoridade sobre os demônios. Ele age como um sentinela. Esse sentinela, em tempo integral, os vigia, os mantém presos embaixo da terra e das águas e das trevas. Eles ficam ali por um período que não dá para dizer exatamente, mas há vários textos que apontam para os mesmos 1000 anos de castigo, que são os mesmos 1000 anos que se repetem em Apocalipse capítulo 20, no período milenial após a grande tribulação. E antes de tudo ser reconstruído, antes de entrar o versículo 3, antes de começar a recriar o planeta, eles recebem permissão para sair, para servir de tentação do primeiro casal. Esta é a sequência que você encontra. O que acontece também nesse período? Os anjos fiéis, eles são levados, agora sim, levados ao paraíso celestial. Eles recebem autorização para entrar definitivamente. Eles apenas visitavam as regiões, cultuavam ali e depois voltavam. Agora não. Os anjos fiéis, como lá em Êxodo 32, o ministério levítico é escolhido, mas eles também perdem qualquer opção de retroceder. Não há mais escolha de adorar, por exemplo, nem a Lúcifer ou qualquer outro. Eles perdem essa opção. Eles são separados como adoradores eternos, que é o ministério levítico ao pé da letra, que é uma cópia repetida lá no deserto em Êxodo 32. Eles ficam à disposição dos filhos de Deus, reportando os seus trabalhos diretamente ao trono. E Cristo? Onde Cristo está nisso daí? Cristo esteve oculto em Deus durante todo esse processo. Ele não aparece o seu nome na criação, apenas aparece o Pai criando e o Espírito governando e executando a boa obra através da palavra. Acompanhou tudo de perto, mas sem ser conhecido tanto pelos anjos como pelos demônios. Ele passa a ser o aferidor perfeito, o modelo perfeito na recriação. E o modelo, inclusive, do homem, do primeiro homem, que foi Adão.
O pai ele arma um projeto tão perfeito que ocultou durante séculos até ser dado, doado como dádiva aos homens, de maneira que nem os anjos, nem os demônios descobriu, até ele ser entregue, descer as águas e finalmente apresentar-se ao mundo como o Senhor. Esse resumo são 110 páginas. Nós demos um título, criamos em livro, PDF, disponível também como impresso. Mais contato, se adquirir o material, entre em contato por esse e-mail e podemos explicar a cada um de vocês. Tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês. Meu nome é Gessé e estamos aqui para ajudá-los. Fica na paz.